Em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Onde Jesus ia, sempre tinha uma multidão. Uma das características da participação de Deus na vida do servo dele é esta. Quando alguém serve a Deus e morre para o mundo, está sempre acompanhado de multidões. Jesus disse: se o grão de trigo ao ser lançado na terra não morre, ele fica só. Mas se ele morre, ele dá muitos frutos. Está em João capítulo 12, se eu não me engano, é isso, filho? Então, onde Jesus ia, sempre apareciam multidões atrás dele, mesmo nos desertos. Ele resolveu ir a uma cidade chamada Naim. Ele já tinha um propósito no coração, porque ele já tinha a onisciência. Ele já sabia todas as coisas, mesmo estando em carne. E quando ele entra acompanhado de uma multidão, uma outra multidão está saindo da cidade. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Meu Deus, quanta dor. Uma viúva, quer dizer, uma mulher perdeu o seu marido, acabara de perder o único filho também. O filho único de uma viúva. Essa observação, a ênfase na palavra é exatamente para que entendamos o grau de sofrimento, de dor que aquela mulher tinha. Quer dizer, a situação que ela vivia. Às vezes o ser humano chega no limite, aquela mulher estava no limite dela. Uma multidão eufórica, contente, cantando, feliz, exultando, comemorando, acompanhava Jesus entrando na cidade. E uma outra multidão angustiada, triste, frustrada, compassiva, porque estava compadecendo daquela mulher, aquela multidão que saía com ela. Ela era querida, aquela mulher, era conhecida. Duas multidões distintas, em estados distintos, uma contente, a outra angustiada. A contente é aquela que acompanhava Jesus. A angustiada é aquela que levava à morte. Uma multidão levava à morte e a outra levava quem? A vida, exatamente. Uma multidão carregava a morte e a outra carregava a vida. Na contramão, ó. Mas como a vida ela é mais forte, né? Então houve um encontro. E o que estava morto acabou vivificando. No encontro, a Bíblia diz que Jesus compadeceu-se daquela mulher. Olha lá. Compadecer. Padecer é sofrer. Você já usou muito essa expressão, padecer. Fulano está padecendo. Lá no interior, na roça é assim, você sabia? Quem já morou na roça? Meu Deus, como padece essa família. Quem já ouviu isso? Padecer é o que, igreja? Sofrer. Compadecer, sofrer com quem sofre, com quem padece.
Jesus, ele tomou as dores, né? Ele compadeceu-se daquela mulher. Você que me ouve de algum lugar, está sofrendo, está padecendo, você deve orar assim: Senhor, compadece-te de mim. Você deve orar assim: Senhor, compadece-te de mim. Quer dizer, sofra por mim. Aí Jesus assume e resolve. A mulher estava curtindo ali a sua principal perda. Já tinha perdido o marido, agora o filho único. A vida daquela mulher estava muito vazia. Sabe que lendo a palavra, eu já li algumas vezes a Bíblia, e não sei nada ainda, muito pouco. E quanto mais eu leio, mais eu aprendo que Jesus sempre arruma um jeito de se aproximar de quem está sofrendo. Não era normal Jesus visitar aquela cidade. Você não acha que é muita coincidência Jesus ir visitar uma cidade e logo na porta encontrar um enterro? Não é coincidência, não. Eu sei que nesse exato momento Jesus está bem pertinho de alguém que está sofrendo. Ele faz isso. Isso já é antigo, já. Lá no Salmo 91. Você sabe quem escreveu o Salmo 91? Quem sabe? Quem foi? Moisés. 90, 91. A gente cresceu achando que era Davi, né? Hein? Moisés, ele viveu muito mais tempo no deserto do que Davi. Então, por isso essa expressão, descansa a sombra do onipotente. Moisés andava atrás de sombra. E ele trouxe para o físico, né? Mas, na verdade, espiritualmente, eu e você precisamos descansar na sombra do onipotente. Esconder. Né? E o mesmo Moisés, no Salmo 90, ele fala que 1000 anos para Deus é como o dia de ontem. Não fala? Ele tinha experiência com Deus. E ele fala assim, nesse Salmo 91, na sua angústia eu estarei com ele. Deus falando, ó, na sua angústia eu estarei com ele. Isso é Deus falando. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Deus vai estar conosco quando, igreja? Na nossa angústia. E foi o que Jesus fez. Ele foi à cidade de Naim. Logo na entrada encontrou uma multidão angustiada. É muito melhor, é muito mais fácil estar numa multidão alegre, contente, né? Jesus é tão extraordinário, é tão maravilhoso, tão diferente de tudo, de todos, que mesmo estando com uma multidão contente, radiante, ele foi de encontro àquela multidão que estava aqui, a igreja, angustiada. Igreja, quando eu digo isso, não é com base na sua fé, não. Quando eu digo isso, é com base na palavra de Deus e na minha fé. Se você, por alguma razão, está preocupado, pode ter certeza que os olhos de Deus estão em você. Eu tenho certeza disso. Os olhos de Deus estão em você. Você que me assiste, em algum lugar me ouve.
É impossível Deus não estar lhe vendo agora. E quando ele viu aquela mulher chorando, pranteando, na verdade, né? E a multidão em pranto, ele disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, ou seja, o caixão, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto. O menino ficou sentado no caixão. Meu Deus, que susto. O defunto levanta e senta e começa a falar, ó. Já pensou você no enterro, e daí a pouco o defunto falou: traz uma aguinha para mim, por favor. Hein? Você sabia que já aconteceu isso na Mundial, já nesse ministério? Quem sabia? O taxista botou a toalhinha, sentou uma bênção no sujeito no caixão. O sujeito levantou os braços, meteu a mão na borda do caixão, ficou sentado. Só ficou a família mesmo e o taxista. Até o taxista ficou de fora. Foi em Goiás, né? Que coisa. A toalhinha sentou uma bênção. E o sujeito levantou. Lá na Paraíba, o sujeito já estava com mau cheiro. E nem era essa toalhinha, não. No começo era um lencinho mesmo, uma toalhinha branca. A filha do morto falou que se eu mandasse a toalhinha, ele levantava. Eu falei: então, ele vai levantar. E botou, ele levantou. Então, o menino estava no caixão e Jesus deu uma ordem. E o menino levantou. E a Bíblia diz assim: e Jesus o restituiu à sua mãe. E Jesus o restituiu à sua mãe. É isso que Jesus faz. Quando a gente acha que não tem mais volta, que não tem mais saída, Ele entra com providência. Alguma coisa naquela mãe tocou o coração de Jesus. Nós sabemos que Jesus, ele é compassivo. Ou seja, Ele sofre conosco, Ele sofre por nós. Ele sente a nossa dor. Ele já chorou por nós. E quando a humanidade estava perdida, ou seja, estava corrompida, e hoje eu tenho visto isso, esses dias eu tenho chorado bastante. Eu tenho sofrido bastante. Porque eu tenho pregado o Evangelho, eu tenho levado a palavra. Mas eu tenho visto tanta gente com ódio. Pessoas matando umas às outras, se explodindo, se suicidando. E quem é semeador da palavra sofre com isso. Porque a gente sabe para onde vão essas almas. Hoje eu tenho a impressão que Jesus está chorando pela humanidade. E Ele não tem um povo como amigo e outro como inimigo. A Bíblia diz que Ele é o Deus de todos os viventes. Ele não é Deus só dessa igreja, não. Não. Ele é Deus dos viventes. E veja que Ele viu uma mamãe chorando pelo filho e sentiu a dor dela. Eu penso que hoje Ele tem visto milhões de mães chorando pelos seus filhos. E viúvas chorando pelos seus maridos que se foram.
respectivamente. E outros problemas que fazem as pessoas chorarem. Mas a mensagem, a força dessa mensagem, o poder dessa mensagem está exatamente na ida do Senhor ao encontro daquela multidão que estava triste. Isso sugere que quando você está triste, não abaixe a cabeça, não murmure, não reclame, não se entregue, porque certamente Jesus irá ao seu encontro. Quando Satanás criar uma situação para te aborrecer, não se desespere, pelo contrário, levanta a cabeça e dê glórias a Deus, porque certamente o Senhor vai ao seu encontro. É isso que a palavra está sugerindo, e ninguém pode mudar isso. Você acha que aquela viúva imaginava ter esse encontro com Jesus? Claro que não. A única coisa que passava pela cabeça dela: hoje é o último dia que eu vejo meu filhinho único, unigênito. Eu não tenho mais filhos, eu não tenho mais marido, eu não vou ver mais o meu filho. De repente Jesus restitui o filho à sua mãe. É isso. Esse é o Jesus que seguimos. Esse é o Jesus que amamos, que pregamos, que servimos. Esse é o Jesus que ama os homens, que ama a humanidade, que não ensina violência, nem ódio, nem mágoa, nem botar bomba no corpo, nem na vida dos outros. Esse é o Jesus que ensina a amar, a curar, a libertar, a salvar. É isso. E Ele não olha para o homem como inimigo dele, não. Pelo contrário. No passado, eu e você não queríamos saber dele. Hoje entendemos que a nossa vida depende dele. Totalmente. Não só a nossa. Todos os viventes dependem de Jesus. Dependem de Deus. Então, você que me ouve em algum lugar, presta atenção nisso aí. Toma uma atitude na sua vida. Entrega-se a Ele, renda-se a Ele. Ele tocou o caixão, mandou parar e chamou o morto. E o morto o ouviu. Você já deve ter falado com o morto, mas ele não te ouviu. Mas Jesus é aquele que o morto escuta ele. As árvores também ouvem Jesus. Você sabia que a árvore escuta Jesus? As árvores escutam Jesus, sabia? Jesus já falou com alguma árvore, já? Se eu e você falarmos com alguma árvore e alguém vê, o que eles vão falar de nós? Tá doido. Um dia desse eu vi uma planta, o ipê amarelo. Eu falei, você é tão bonita. Aí eu olhei para ver se alguém estava vendo. Falei, meu Deus, vão falar, o homem pirou. Jesus é diferente, né? Jesus não tinha essa preocupação. Eu olhei e falei, tomara que a bispo não tenha escutado. Então, Jesus fala com a árvore. Uma vez ele falou para uma árvore assim, ó: nunca mais ninguém come fruto de você, de ti. E a árvore acabou morrendo. É verdade? É. Jesus falou com o vento. Falou ou não falou? Mas o vento não escuta, não escuta. O vento escutou Jesus? As ondas, Jesus falou com a tempestade também. Ó. Rapaz, só faltava aquela onda gigantesca. Jesus, acalma. E ela, sim, Senhor. Sim, Senhor. E a árvore também. Ninguém come
come fruto de você, você vai morrer. Sim, Senhor. E aí é diferente, né? Vai morrer. Jesus já falou com doenças. Já ou não já? Hein? Jesus falou. E falou com os mortos. Vários mortos. Sabe que às vezes eu fico pensando, a árvore não tem ouvidos e ouviu a Jesus. O vento. E outros, sem ouvidos, ouviram Jesus. E no nosso caso, o Senhor nos fez, com tanta perfeição, nos deu 2 ouvidos. E às vezes não o ouvimos. Sabia? Árvores. E outros, sem ouvidos, escutaram a voz de Jesus. E muitos homens, hoje, com ouvidos, não ouvem a voz de Jesus. Por isso se matam. Por isso se matam uns aos outros. E têm inveja, e ciúmes, e fazem guerras. Se ouvissem a Jesus, não fariam essas coisas. Quem concorda comigo? E é isso que Ele espera de nós. Deus espera que você venha ouvi-lo e praticar tudo aquilo que Ele fala com você. Você vai ter qualidade de vida. Nem a morte vai ter poder sobre a sua vida. Porque Ele falou com o morto e o morto o ouviu. Aquele morto era mais obediente do que a gente. E esse restituir é devolver aquilo que a pessoa perdeu de grande importância, grande valor. E eu tenho comigo que hoje o Senhor está restituindo coisas importantes a você. Está devolvendo, Só é preciso você tomar posse disso. Crer nisso. E você vai ver na sua vida como Ele fez no passado. Quando Ele restitui, a palavra restituir já quer dizer isso. Restituiu a sua mãe. É o que Ele faz quando alguém perde algo importante. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo. Oportunidade, né? Quem é o povo? Quem somos nós para que Deus nos visite, né? Você sabe quem é Deus? Lá em Isaías 40, no versículo 12, se eu não me engano, a Bíblia diz que Deus, Ele mediu as águas na concha da mão. Olha lá. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou medida dos céus, palmos? Pegou toda a água do universo e botou na concha da mão. Moisés estava lá desesperado com o povo na frente do mar. Um oceano, né? O mar vermelho. E Deus olhando lá de cima e vendo aquilo ali como uma gota. Imagina você já esteve diante do mar ou de uma represa gigantesca, rios. Imagina um ser tão grandioso, tão extraordinário, tão majestoso, visitando o seu povo. Eu me lembro que lá na roça, eventualmente, chegavam pessoas, autoridades, principalmente na época das eleições. Minha mãe e meu pai, eles falavam o seguinte: filho,
Ali é o doutor fulano, é gente importante. Eu ficava e falava, puxa, a nossa casa. Eu pegava um banquinho de madeira, lá a gente pegava uma tábua, né, e fazia um triângulo embaixo, pregava em cima para fazer os bancos. Você já fez isso, não? A gente pegava uma serra grande, encerrava lá o angico, né? Meu irmão, ele lembra disso aí, ó. Aí a gente chegava uma visita, a gente meu Deus, a gente tirava até a camisa para limpar o banco para a visita, quando falava que é importante. E a gente saía espalhando, eu corria, a meninada ia no vizinho, ó, doutor fulano está lá em casa. Mas é um comedor de angu. Aqui a Bíblia diz que Deus visita o seu povo. Que visita, hein? E hoje nós estamos vivendo uma fase, embora tenhamos no mundo tragédias, epidemias e moléstias, ninguém pode dizer o contrário. O que acontece nesse ministério é a prova viva de que Deus está visitando o seu povo. E eu me lembro que na visita, como lá em casa a gente era muito pobre miserável mesmo, minha mãe falava, corre lá e pede farinha de trigo emprestado. E no outro vizinho, no compadre fulano, pega uma meia dúzia de ovos. E vê se a outra vizinha não tem um pouquinho de fermento. Aí minha mãe oferecia um cafezinho mineiro da roça ali, no coador, bolinhos de chuva, conhece? E outros salgadinhos. Como a gente passava um ano, só quando ia essas visitas lá é que a gente, os miúdos, é que nós comíamos essas coisas. Então, quando a visita chegava, eu falava, mãe, é importante? É, meu filho, é o doutor fulano. Eu já ia para o terreiro correr. Aí chegava outro irmão, o que você está fazendo? Hoje vai ter bolinho de chuva. A gente só comia quando a visita importante ia. E eu gostava quando a visita demorava e ficava para o almoço ou para o jantar. Aí minha mãe falava para a gente pegar um frango daqueles carijó e fazia com palmito. E era raro também. Ou então meu pai ia lá no chiqueiro e matava um porquinho, chama de capadinho. Estava bem gordinho, aqueles que tinham os brinquinhos assim, aqueles caipira. É Macau. E aí fazia aquela linguicinha para as visitas, mas a gente pegava a carona. E quando a visita ia embora, eu falava para meus irmãos assim, que pena. Agora só mingau de fubá. Então, quanto mais tempo a visita importante ficar, melhor. E olha que já tem um tempo que a visita está conosco. Deus está visitando o seu povo na terra. Essa obra representa isso.